Como diferenciar ansiedade de intuição? Olá, Mariluz aqui falando, sou psicóloga clínica, trabalho com raça, gênero, claro, saúde mental e também relacionamentos. Bom, antes de qualquer coisa, esse que é um conteúdo um pouco maior e que eu consigo conversar mais com vocês. Vocês sabem, quem já me segue aqui no canal, sabe que eu gosto de começar pelas definições. Então a gente precisa diferenciar a ansiedade daquilo que a gente chama de intuição. Sabe aquela vozinha que diz pra gente, às vezes, olha, vai por esse caminho, confie, não confie, é furada, continua, siga em frente, não siga. Essa vozinha, muitas vezes, é a nossa intuição. E essa voz não vai deixar a gente desconfortável. Essa já é uma primeira diferenciação para a ansiedade. Essa voz deixa a gente, às vezes, um pouquinho ressabiada, um pouco de guarda alta, um pouco atenta, mas não é uma coisa nociva pra gente. Por quê? Porque nada mais é do que pode ser aquele lado nosso um pouco mais racional, pode ser intuição, ou seja, aquela voz da consciência, vamos chamar assim, pode ser dizendo. Por quê? Porque muitas vezes a gente olhou para os sinais de fatos da nossa vida, de pessoas que estão na nossa vida, de acontecimentos, e a gente formou uma opinião. Só que as nossas emoções, às vezes, querem que a gente insista, que a gente fique. E por que as nossas emoções? Porque as nossas emoções são moldadas por experiências, por vivências, por questões prévias, boas e ruins. E se acontecer alguma coisa ruim com a gente, traumática, a voz ali da nossa intuição, das nossas emoções, ela pode ser impactada por isso. Então a gente tem esse lado intuitivo ou racional, depende da sua personalidade. Para algumas pessoas funciona mais pensar como intuição e para outras mais como a razão, que faz com que a gente faça uma coisa um pouco mais analítica da situação. E nem sempre a gente quer seguir, mas é importante a gente lembrar que, para diferenciar de ansiedade, essa voz não pode ser uma coisa danosa, uma coisa que faça mal, que deixa a gente desconfortável. Ela pode trazer aquele incômodo que é, preste atenção, mas nunca um sofrimento. Porque se for um sofrimento, aí talvez você precise chamar de outra coisa. E se você tem dificuldade para diferenciar, aí a gente tá falando de uma ajuda profissional. O outro lado é a nossa, eu ia chamar de querida, mas ela não é querida, mas ela tá sempre presente ali na nossa vida, que é a ansiedade. Muitas vezes a ansiedade é muito confundida com a intuição, mas aí a ansiedade ela é angustiante, ela é muito desconfortável e ela pode começar com um desconforto menor, mas ela sempre vai crescendo e importunando a gente mais e causando bastante sofrimento. E ela faz com que a gente fique com medos e preocupações muito grandes ou muito específicos em algumas situações e apontando sempre para que a gente precisa ir para o futuro, tomar alguma precaução, antecipar alguma coisa, nos proteger, porque parece que estamos numa grande ameaça. Essa é a nossa não tão querida, mas sempre presente, ansiedade. Separar essas duas vozes, elas são importantes para quê? Para o manejo, ou seja, a maneira como a gente vai lidar com cada uma dessas vozes. Porque se for a intuição, a gente precisa parar, escutar, entender o que é aquela intuição, o que aquela voz da intuição está nos dizendo, fazer uma análise e uma escolha. Mas se for a ansiedade, a gente precisa entrar com ferramentas e com um processo de autorregulação. Já fez autorregulação? Vivo ensinando nas minhas redes sociais, inclusive me siga no TikTok e me siga no Instagram, porque lá eu faço um conteúdo mais curto e mais diretivo sobre esses e tantos outros temas, ok? Mas continuando, para a gente fazer autorregulação, a gente precisa se conhecer muito bem. Esse é o primeiro ponto. Se você não se conhece muito bem, é difícil você conseguir fazer autorregulação, que nada mais é do que você se acalmar, você conversar com você mesma e trazer você, para ficar conectada com aquilo que eu chamo do tempo, do espaço e do momento presente. Então eu vou dar um exemplo de autorregulação. Quando a gente tá numa crise de ansiedade, a nossa preocupação e o nosso medo, normalmente eles ficam muito extremos. Então, eu estou com o meu carro em cima da ponte e se eu tenho uma crise de ansiedade, tô no trânsito, de repente, o que eu começo a pensar? Acho que os tijolos é bom, né? Nem
Nem sei se tem tijolo. Se tiver um engenheiro, uma engenheira aqui, por favor, me diga. Não sei se pontos tem tijolos, mas concreto deve ter, né? Porque eu vejo muito concreto aqui em São Paulo. Então, o que a gente pensa? Esse concreto não vai aguentar. Aqui tá muito perigoso. Nossa, eu tô sentindo vibrar. Esse concreto aqui talvez caia. Se eu tô num barco, este barco vai virar. Vai vir aí um grande maremoto no Brasil. Não temos registro. Mas nesse dia vai vir. Porque o meu medo vai fazendo com que eu crie determinadas situações. E aí eu preciso entrar num processo de autorregulação. A primeira coisa que eu digo é sempre bom a gente encostar em alguma coisa, uma parede, encostar num banco, sentar, alguma coisa que dê pra gente esse sentido mesmo de concretude. Porque na crise de ansiedade, muitas vezes, nada é concreto. Então a gente precisa sentar, encostar numa coisa que seja firme, começar a trabalhar na respiração, que é a primeira coisa, e começar o nosso processo de autorregulação, que é conversar com a gente. Olha, aqui tem uma parede, descreva as coisas. É branca, ou tem uma estampa, tem um desenho, tô vendo as pessoas passando, se eu tô dentro do carro, os outros carros passando, tá tudo bem, não tem nada tremendo, eu não tô sentindo, é o meu medo falando comigo. E aí você vai, na primeira etapa, se acalmar, depois que você já está um pouco mais calma e focada na respiração, você pode continuar, e apareceu recentemente, inclusive, um vídeo da fadinha, nossa querida Raíssa Leal, maravilhosa, no auge dos seus 17 anos, antes de entrar para uma final, que inclusive ela foi campeã, falando consigo mesma, mentalizando o caminho que ela ia fazer com o skate, o percurso, e falando, você é boa, você consegue, você treinou. Então, a gente também se empoderar é muito importante e entra como um processo de autorregulação. Ela deu um show, Raíssa Leal, dando um exemplo de saúde mental, de autocontrole e de, principalmente, autorregulação. Gostou do conteúdo? Ajudou a diferenciar as vozinhas aí da cabeça? Lembrando, essas vozinhas, elas são importantes, principalmente a intuição, ou esse lado mais racional, analítico, que faz com que a gente preste atenção em alguma coisa, guarde uma informação, isso é extremamente importante. E a ansiedade, ela também tem a sua função, ok? Não essa ansiedade que não é saudável. Mas o que significa a ansiedade? Ansiar por alguma coisa, criar uma determinada expectativa. E isso é importante para manter o nosso sentido de vida, para manter muitas vezes a gente motivada. Então, se você gostou do conteúdo, pega esse link, espalhe em todos os seus grupos, manda para todo mundo, curte bastante, deixa comentários que eu vou adorar saber o que você pensou e a gente pode bater um papo sobre ansiedade versus intuição. Eu vou adorar. Então deixa os seus comentários e, claro, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho das notificações, porque toda vez que eu colocar um vídeo, você vai ser avisada, vai ficar sabendo e pode correr para vir aqui assistir, prestigiar e compartilhar com todo mundo. Então foi um prazer estar aqui com você. Espero você no próximo vídeo, combinado? E como eu já disse anteriormente, não esquece de me seguir, tanto no Instagram quanto no TikTok. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.